Bom, que o episódio de hoje é um dos mais importantes entre os que a gente queria fazer, isso eu não tenho dúvida. E enquanto eu pensava nele, eu lembrei de quando eu trabalhava numa multinacional. Era, assim, bem frequente ouvir das equipes que ficavam especificamente nos Estados Unidos, que quando eles achavam que uma história ainda precisava de amadurecimento, ou até quando eles queriam ter mais detalhes sobre essa história, eles iam fazer um pouco de reportagem. Do some reporting, era o que eles diziam. Eu sempre ficava meio deslocado, pensando, bom, o que exatamente eles estão pensando em fazer? Porque para uma história de não ficção cair de pé, você precisa antes de tudo de uma ótima pesquisa, de entrevistas, ponto. E quando eu escutava fazer um pouco de reportagem, me parecia uma coisa assim para soar bonito, importante, né? Bem melhor do que eu vou dar uma pesquisada e perguntar por aí. Uma coisa que só a beleza da língua portuguesa e a falta de vontade de botar a banca de um brasileiro nos dariam. E pois é, quando eu penso em inteligência artificial, eu penso no futuro do trabalho nesse capitalismo neoliberal agressivo que a gente vive, penso nas transformações radicais, para melhor e para pior, que já estão batendo na porta, mas penso também em como esse termo, inteligência artificial, pode ser usado como um verniz de seriedade para embalar uma guerra de narrativas bastante conveniente. E conveniente para quem, aliás, é uma outra boa pergunta. Uma nova inteligência artificial pode de fato ser mais poderosa do que os próprios criadores esperavam, assustar cientistas dentro de uma Big Tech e virar manchete. Mas você estava lá para ver? Leu algum relatório técnico ou formou uma opinião própria? Ou será que esse discurso também serve para assustar concorrentes, investidores ou influenciar regulações? A inteligência artificial também pode virar a desculpa perfeita para cortes em massa de empregos, mesmo quando ela ainda não está pronta para substituir absolutamente ninguém. E nessas horas, tem fiscal de Wall Street ou da Faria Lima cobrando alguma coisa, se no final das contas isso aumentar a margem de lucro? Então vamos começar do básico, gente, pra gente partir aqui todo mundo de um lugar assim próximo. Então quem já tá mais versado um pouquinho no tema, fica comigo só um pouco aqui, porque talvez o que eu vá falar possa soar como uma coisa que vocês já sabem, acabou. Mas pra quem não souber, pode ser legal. Hoje, as inteligências artificiais que estão no mercado são todas do tipo IA estreita, ou seja, são projetados para executar tarefas específicas, como gerar texto, reconhecer imagens ou prever padrões. Acima dela, na teoria, está a IA geral, um sistema que seria capaz de aprender e realizar qualquer tarefa cognitiva humana de forma autônoma e versátil. Ainda não estamos lá mesmo, tá? Mesmo agora em 2025. E lá no topo da escala está a IA superinteligente, o cálice sagrado dessa nova corrida tecnológica. Só que diferente da corrida espacial, essa não é entre países, é entre corporações privadas, com interesses privados, mesmo quando parecem sem fins lucrativos. Essas IAs funcionam graças às redes neurais artificiais. O nome vem da inspiração no cérebro humano, mas a comparação é mais poética do que real, já que os nossos neurônios são um tanto mais complexos. Essas redes neurais são compostas por camadas de nós, ou neurônios artificiais, conectados entre si, que processam dados e aprendem o tempo todo. Quando uma entrada, como um texto ou imagem, entra no sistema, ela passa por essas camadas, cada uma ajustando pesos, identificando padrões, tentando reduzir erros. Esse processo, chamado treinamento, é basicamente tentativa e erro, só que em velocidade absurda, com milhões de exemplos. Ou seja, a IA que você está usando agora, em 2025, é, no fundo, um sistema de tentativa e erro turbinado por um caminhão de dados e com um imenso poder de processamento. E ela pode ser usada de duas formas principais. A mais visível é a IA generativa, o ChatGPT para gerar texto, o Sora da OpenAI e o Veil do Google para gerar vídeos, e tantas outras surgindo aí que vão fazer coisas similares. Existe um outro tipo ainda, que é a IA preditiva, e essa já está na sua vida há muito tempo, só que você quase não percebe. Está nas recomendações da Netflix, na previsão do tempo, na detecção de fraudes do seu banco e até na medicina, ajudando a diagnosticar doenças mais cedo. E quando a gente fala do impacto da IA na podosfera e no audiovisual, a pergunta que se põe é: quais funções ela pode substituir? E mais, será que ela ainda vai criar filmes, séries e podcasts que realmente vamos querer consumir? Ou será só mais uma ferramenta nas mãos de quem já é o dono dos meios de produção para aumentar a produtividade e os lucros? Sou Fábio Silveira e esse é o terceiro episódio do Fala Vega, o podcast sobre o que movimenta os bastidores dos mercados de podcast e audiovisual. E para conversar sobre esse tema que parece sempre tão urgente, temos conosco hoje ela, que é pesquisadora dos impactos éticos e sociais da IA, professora da PUC de São Paulo, doutora pela USP, pós-doutora na COP da UFRJ e no TIDD da PUC de São Paulo, além de colunista da Época Negócios e colaboradora do jornal O Globo e do Valor Econômico. Seja muito bem-vinda, Dora Kaufmann.
Muito obrigada pelo convite. É um prazer ter você aqui. E é um prazer também ter o nosso segundo convidado de hoje. Ele é um pioneiro da internet brasileira, tá, gente? Ele tava fazendo podcast assim, quando não era nem mato, era meteoro, bateu na Terra, ele tava lá, tá? Ele também já esteve no Meta, no BuzzFeed, é hoje um dos fundadores da Ampere, uma produtora muito querida de podcast e programa em áudio, além de host do Boa Noite Internet e do É Sobre Isso. Seja muitíssimo bem-vindo, Cris Dias. Boa, obrigado por estar aqui. Nada. Bom, assim, pra gente já quebrar um pouquinho esse paradigma tão forte de que a inteligência artificial é essa nuvem pairando sobre todos nós, eu queria perguntar pra vocês qual foi a última vez que uma IA generativa decepcionou vocês no uso corriqueiro, assim, que vocês queriam fazer. Olha, eu estou fazendo uma série que eu combinei com o Valor Econômico, vou publicar uma série sobre as audiências públicas que estão tendo, agora está na Câmara, em relação ao PL 2338, que é o que se propõe a ser o marco regulatório da inteligência artificial, né? A versão atual que está tramitando na Câmara foi aprovada no Senado, e aí domingo eu estava escrevendo o artigo e eu queria... Lá tem o PL 2338, tem um monte de artigos, e eu não estava me lembrando aonde que estava relacionando com o meio ambiente, né? Que eu me lembrava que era en passant, mas que eu queria destacar o fato de que o assunto é super relevante hoje para a humanidade e deveria estar... Bom, aí perguntei para o DeepSeek R1, eu falei, em vez de eu ficar aqui procurando, vou perguntar. Aí foi muito interessante, porque ele me passou um texto inteiro, artigo 12, 13 e 14, né? Tudo invenção, porque o que fala na versão atual do PL 23 é só uma frase, basicamente dizendo que o Ministério do Meio Ambiente vai depois regulamentar sobre esse assunto. E ele criou artigo 12, 13, 14, descreveu, inclusive eram muito interessantes, né, para quem não sabia e achar mesmo que veio da proposta regulatória, né? Que loucura. E não tinha nada a ver, os artigos 12, 13, 14 do PL 23 é outro assunto, não tem nada a ver com o meio ambiente. Teve algum seu também, Cris? Se você entrar nas minhas redes sociais, aí vai ter vários posts assim, 9 da manhã já tô dando bronca no ChatGPT. Eu disse, não, cara, não foi isso que eu te falei e tal. Mas teve um que eu uso muito o ChatGPT, o Claude, para resumir coisas. Então, assim, tá aqui esse artigo, eu preciso em um parágrafo dizer o que aconteceu nesse artigo. E aí era uma resenha de um filme, sei lá, dos anos 80, 90, do Roger Ebert. E aí eu copiei e colei, mas aí eu já falei assim, bom, agora que eu estou revisando o texto, deixa eu ir lá ver se isso aqui é verdade. E, cara, era um texto lindo, que ele resumiu, lírico, e que não tinha nada a ver, ele inventou aspas, declarações do texto que eu dei para ele. Então, assim, cara, você só precisava ter lido o texto e colocado. Eu fico dando, cara, não foi isso que eu falei e tal. Eu também uso ele muito para epígrafes, né, para citações, para abrir capítulo e tal. Eu falo, esse aqui é o meu artigo, me dá uma epígrafe que tem a ver. E ele manda umas lindas. Aí eu nossa, tá boa demais para ser verdade, deixa eu ver. Aí eu vou ver, não existe, aí eu dou bronca. Cara, eu falei que não era para inventar, então eu dou bronca todo dia. Bom, hoje, quando a gente tá gravando, viralizou uma influenciadora que pediu pro ChatGPT editar um vídeo para ela, coisa que ela já sabia que ele não fazia. Ele prometeu que ele ia editar, ele disse para ela que ia entregar no final do dia para ela, coisa que a gente sabe que não faz. E aí parece que ela levou um tempão, aí só quando ela confrontou ele no final do dia, ele chegou a subir no Drive, aí ela falou, tá vazio. Vou subir no Dropbox. Subiu no Dropbox, ela clicou, vazio. E aí no final do dia ela falou, você fez mesmo? Desculpa a sua frustração, mas é que, sabe? Ou seja, aprendeu com os humanos a enrolar. Aprendeu, Mas o perigo dessa interação é que a resposta sempre parece verossímil. Isso que é o perigo. Isso. Porque nesse caso que eu contei, provavelmente no seu caso também, como você falou, aliás, vem bem escrito, a sintaxe é perfeita, tem lógica, né, a resposta. Então, se você não vai checar, você fica, poxa, realmente é isso aí. E meio que confirma um viés. Nossa, sim, o Roger Ebert teria escrito isso. É a cara dele isso. Só não foi o que ele escreveu. E eu fico pensando também do quanto isso traz da forma como foi programado e de qual é a função daquela programação, daquela inteligência ali, né, artificial. Porque no final das contas, o que ela está fazendo é priorizar a interação
versus o que ela efetivamente entregaria, né? E aí, quando a gente fala nessa guerra de narrativas que a gente tem hoje com relação à inteligência artificial, a gente sabe até, saiu quando a gente está gravando aqui uma pesquisa do MIT bastante polêmica, né? Sobre o que acontece com as pessoas quando elas começam a utilizar a inteligência artificial. Tem um viés aí que é meio, para mim é sempre muito difuso tentar entender a quem interessa que se cria essa nuvem dessa ideia de inteligência artificial sem que se entre na prática do que está acontecendo. Então, há desinformação, mas essa desinformação, às vezes, ela é provocada ou ela é acidental? Não, aí tem várias questões na sua... É o que falo? Por favor. Tem várias questões na sua pergunta, porque, bom, primeiro para falar sobre esse estudo do MIT, esse estudo é sério, são 8 pesquisadores de uma universidade muito importante, os mais importantes do mundo. A questão está na interpretação desse artigo. Inclusive, a publicação é extensa, tem mais de 200 páginas. O que eles se propuseram a fazer, e eles alertam, isso que é muito importante, eles alertam que é só um indício, que em suma, só está começando. Eles fizeram, através de eletrocefalograma, eles fizeram um acompanhamento, como é que o seu cérebro reage se você está fazendo... Tinha 3 situações. Se você está fazendo um texto, tinha 20 minutos para fazer um texto, só você, um texto com IA e um texto com o ChatGPT. Eram 2 tipos diferentes de interações com a inteligência artificial. E aí eles viram que tinha uma diferença, o que para mim não tem nenhuma surpresa, porque quando você está elaborando um texto do início sozinho, isso faz com que você pense, né? É o seu raciocínio, é a sua criatividade, né? É você que está. Então, eu não sou especialista no cérebro, mas é evidente que eu imagino que tem uma conexão ou uma reação diferente no cérebro. É só isso que eles fizeram. Agora, sobre interesse, eu gosto de pensar o contexto, né? Hoje não tem ninguém no mundo ganhando dinheiro com IA generativa, com os modelos de IA generativa. A NVIDIA é diferente, ela ganha porque ela produz lá um chip que é fundamental para o processamento de dados em grande escala. Mas com o modelo, com os modelos de... Por quê? Porque o investimento em infraestrutura é muito alto. Nós estamos falando de bilhões de dólares e não tem como ter retorno. Não se descobriu, não tem nenhum modelo que dê retorno nesse sentido. Que a maior parte... Primeiro, a gente tende a generalizar o que acontece na nossa bolha. Então, o uso não é tanto assim, não é que todo mundo está usando. A nossa bolha, todo mundo está usando, mas não é o mundo inteiro. Tem pesquisas sérias que já mostram isso. Segundo, que a grande parte das pessoas que estão usando nas versões gratuitas. Então, é 0 receita. E depois, mesmo as que são pagas, né, você pega, por exemplo, o ChatGPT, que tem $20. $200 não vou nem considerar que é muito pouca gente, mas $20 é muito pouco, né, para compensar o investimento de bilhões de dólares. Então, nessa guerra, nessa disputa muito acirrada, o que essas empresas estão disputando? Elas estão disputando a preferência, né, como todas as concorrências, a preferência, porque esses modelos todos, na minha visão, hoje são commodities, eles estão cada vez mais parecidos. Cada um tem que experimentar e ver qual é o melhor para qual tarefa que você quer executar. Mas tende a ser uma commodity. Então, eles estão disputando a preferência e estão disputando o investimento de risco. Uhum. Né? Então, o que a indústria está fazendo, principalmente os que lideram essa competição, a tendência é propositalmente supervalorizar qualquer mudança, né? Claro que tem mudança todo o tempo. A primeira versão, por exemplo, do ChatGPT é muito diferente da versão atual. Esse 1 ano, todas essas versões, todas essas soluções, elas evoluíram, mas são incrementos, né? E são propagandeados quando 2 assuntos que essas lideranças falam, principalmente o CEO da OpenAI fala bastante, é sobre que já estamos chegando a uma inteligência artificial no nível humano, que não tem nenhuma relação com a realidade, a ficção científica. Eu não estou dizendo que não vai chegar, mas hoje é ficção científica. Essa técnica não permite, depois a gente pode falar sobre isso, por que ela não permite chegar a isso. E segundo, também eles falam bastante sobre que está raciocinando, o que também não tem nada a ver, se a gente considerar o raciocínio humano, né?
Tudo estou comparando com o humano. Eu li recentemente também, semana passada, ele está pensando, não está pensando. É um outro sistema que fizeram estatístico para dar a impressão, né? É tudo modelo estatístico que nós estamos falando. Então, e por outro lado, a mídia acaba reverberando, porque também a mídia hoje é pautada por clique. Né? Então, toda vez que você está falando sobre alguma coisa que vai chamar a atenção, está raciocinando, está pensando, está chegando no nível humano, isso dá visibilidade. E a mídia, às vezes, o jornalista não conhece, porque é natural, que não pode conhecer também uma tecnologia complexa dessa, mas também porque eu já vi várias situações de eu escrever o artigo e mudar o título, querer mudar o título, porque eu não deixo, para colocar porque vai dar mais clique, vai dar mais repercussão. Então é uma conjugação dessas duas. A competição acirrada e a falta de modelo de negócio sustentável em relação aí à generativa, e, por outro lado, a maneira como hoje a mídia está sendo avaliada. Né? E remunerada, como a mídia está sendo remunerada. Eu antes ia comprar uma revista, tá lá, todos os artigos, reportagem, opinião, não sei o que lá. Agora o clique é vendido individualmente, então é tipo comer tangerina de manhã diminui o câncer. Não, foi um estudo com 50 pessoas, inventei esse estudo agora, gente, não sai comendo tangerina. Mas, sabe, assim, não, eu preciso, e é isso, um estudo que na verdade estava medindo uma outra coisa, e é essa sede do clique, mas eu gosto muito, o que me interessa nessas discussões é, por exemplo, a inteligência artificial raciocina, ela pensa, o que é inteligência? O que é pensar? O que é raciocínio? O que isso fala da gente? Enquanto tem muita gente discutindo, o desenho tem 6 dedos na mão. Tá, legal, é chato, não vou usar, presta atenção, tal. Mas o que fala da gente. Então, quando saiu esse artigo, e o LinkedIn enlouqueceu com esse artigo, porque o que você falou da mídia, ter opiniões bombásticas e radicais é muito mais lucrativo do que falar, não, veja bem. Não só a mídia, as pessoas também nas redes sociais tendem a ter esse comportamento. Isso, consome, adoro, ele publica, manda link para os amigos e tal. É um ecossistema de extremos. Então o LinkedIn bombou, principalmente falando, tá vendo, você vai ficar burro com a inteligência artificial. E aí eu cometi um texto no LinkedIn falando assim, as pessoas estão usando inteligência artificial no dia a dia, será que é por escolha própria ou porque o chefe está querendo que entregue mais? E aí a analogia que eu fiz no final é que nem dizer para um agricultor 20 mil anos atrás, não usa o arado porque você vai ficar fraco. Brother, eu estou na fazenda aqui, sabe? Isso vai tornar o meu trabalho, a frutinha não vai ficar com o mesmo jeito se eu tivesse enterrado cada semente na mão. Não vai, mas assim, eu preciso aumentar minha produtividade. Então, para mim, uma das discussões é isso, a produtividade. Um cara brincou lá, falou, que bom, alguém com consciência de classe. Eu falei, fala baixo, não deixa o LinkedIn saber e tal. E o que me empolga mais nessas discussões acaba sendo mais isso do que o aspecto técnico, se é isso, se alucinou, o que alucinação quer dizer, enfim, tem implicações éticas e tal. Posso comentar? Então, eu concordo com tudo que você falou, mas eu acho também que tem um outro lado. Além da pressão, existe o fato de que faz diferença, te ajuda. Entendeu? Grande parte das pessoas, por exemplo, tem dificuldade de escrever. Isso. Grande parte das pessoas tem dificuldade de produzir uma imagem. Né? Então, de fato, de montar uma apresentação. Eu vejo assim, o famoso PPT, né, PowerPoint, as pessoas têm maior dificuldade. Como é que vão apresentar? Então, esses recursos, de fato, complementam as suas dificuldades. Então, faz com que você produza melhor, mais rápido e melhor. Então é efetivo. Eu sempre gosto de dizer assim que a tecnologia ela dissemina na sociedade quando ela vai de encontro a uma necessidade da sociedade. Não é porque ela é inteligente ou incrível por si. Né? Claro. E a inteligência artificial está disseminando. Teve um estudo importante que eu acho do economista bem destacado, que ele mostra que a produtividade, proporcionalmente, a produtividade, a ajuda, né, o incremento dado
pela inteligência artificial para as pessoas menos qualificadas, proporcionalmente, é maior do que das pessoas mais qualificadas. Exatamente porque é isso, você pega uma empresa, por exemplo, uma microempresa, né, um negócio pequeno, não tem uma área de marketing, não tem acesso a contratar uma empresa de marketing, uma agência de marketing. Então, fazer uma logo, fazer uma propaganda pequenininha, tudo isso ajuda muito no Sim. cotidiano. Por isso que eu acho que as pessoas, e principalmente da área da indústria criativa, estão usando, né? É um paradoxo, porque ao mesmo tempo que está ameaçando a indústria criativa, a própria indústria criativa está usando Sim. intensamente. Eu achei um estudo da Deloitte, né, de 2024, que já estimava que agora, em 2025, 7% dos gastos operacionais de estúdios e produtoras iria para IAs generativas. E eles estimavam também que em Hollywood a adoção das IAs nos bastidores, né, já estavam influenciando diretamente no produto final. Nesse mesmo relatório, eles falaram que 42% dos executivos entrevistados falaram em ganho de produtividade ao usar qualquer tipo de IA e 58% falaram em aumento de inovação ou melhoria de produtos e serviços. Eu vivi isso recentemente na Amazon. A Amazon tem a própria inteligência artificial deles lá, que é a Cedric, que funcionava de uma forma muito parecida com o ChatGPT base da época, né? Tô falando de 6 meses atrás, a coisa evolui muito rápido, e aquilo ali já era encorajado a ser utilizado para meses depois o CEO da Amazon mandar uma mensagem para todo mundo falando: vai cortar sim. Está no meu artigo de hoje. Exatamente. Que saiu da minha coluna, exatamente a declaração dele. Elogiando a produção de IA interno na Amazon, mas dizendo que vai cortar emprego. Né? Então, assim, quando a gente fala em produtividade, a gente aumenta a produtividade, a gente continua com poucas pessoas fazendo funções de muitos, por mais que essa produtividade aumente, mas a gente tem um outro fator aí que a gente estava conversando aqui fora, que é: e quem está começando? Já vai começar por causa da IA num patamar acima, porque ela vai ter a IA como ferramenta, ou vai começar, né, qualquer pessoa que está começando no emprego vai começar nas atividades mais básicas. Se as atividades mais básicas forem substituídas por IA, onde que essa pessoa aprende? Ela já vai chegar com esse aprendizado, né? Acho que é uma pergunta... Essa discussão passa por inteligência artificial, mas também passa por home office, que eu sou muito contra a pessoa pegar 2 horas de trânsito para ir, para voltar, tá? Então, assim, não estou defendendo o presencial. Mas eu trabalhei em agência de publicidade e não sou formado em publicidade, por isso que eu entrei pela janela. E eu dei uma sorte que quando a mesa que estava vaga era a mesa na frente do Fábio Brandão, diretor de criação da maior conta da agência, que era Ford na época. Aquilo foi minha universidade. Eu sentar na frente daquele cara e ver ele conversando com as pessoas, e o cara do meu lado fazendo não sei o quê, atrás, né? Eu fui aprendendo por osmose. Do mesmo jeito, do meu lado, sentava um cara que era isso, você falou que ele montava o anúncio de jornal de fim de semana: não compre carro hoje, amanhã feirão Ford. Ele fazia um trabalho que eu vou chamar de braçal, que tinha muito pouco de criatividade comparado ao nível sênior, mas isso que a gente está falando. Então, na hora que eu aperto um botão e a IA ou entrega o anúncio de sábado pronto ou quase pronto, e na hora que eu não estou fisicamente no escritório, ouvindo as conversas, almoçando ou tomando café com as pessoas, eu me pergunto, eu quero saber a resposta aqui também. Como é que alguém sai de júnior para virar sênior? Olha, eu acho essas questões são super importantes. Eu me lembro que há 3 anos, não, antes da pandemia, 2019, eu participei de um evento que estavam só juízes e desembargadores, e a discussão era sobre essa formação do jurista, né, no escritório de advocacia, e eu fiz exatamente essa pergunta em 2019, porque tinha também diretor da faculdade do direito, e porque os escritórios de advocacia, eles eram enormes, esses grandes, e eles têm um processo acelerado de automação, né? Então, todas aquelas etapas que o advogado júnior, né, o recém-formado entrava, já está dos grandes escritórios na Inglaterra, nos Estados Unidos, já está tudo automatizado, sem dúvida. E aqui está tendendo cada vez mais. Mas, por outro lado, eu fico pensando, então isso é uma questão, né? Como é que, se você não vai mais passar por essas etapas, como é que você chega lá? Mas, por outro lado, eu acho que também a gente tinha que ter outras premissas, sabe? Porque se a gente ficar comparando como
como é que a gente sempre evoluiu, como a gente aprendeu. Eu acho que é tudo diferente. Eu tenho uma neta de 12 e um neto de 14. Eles aprendem completamente diferente, né? Então, não é melhor ou pior, é diferente. Eu acho que é tudo muito cedo. Bom, primeiro que eu acho que falar que é melhor ou pior no passado, isso não existe. Isso. Não, eu falo era pior no passado. Antigamente era bom, não era. Não era bom. A tendência, eu vejo muito isso, fantasiar o que foi passado, né? Parece que o passado era incrível, as pessoas esquecem. Mas, então, tá tudo, eu também acho, tudo muito melhor. Mas, independente se é melhor ou pior, é diferente. Né? Então, nós ainda estamos vendo, é uma transição. Nós não sabemos exatamente como é que vai ser. Então, eu vou dar um exemplo muito básico que não tem a ver com inteligência artificial. Na época da minha filha, qual era a atividade quando chegava da escola? Era ver televisão. Não sei se vocês são muito jovens, não vão lembrar, nunca viram o Capitão... era National Kid. Uhum. Já viu o National Kid? De reprise na minha época. Então, ficar sentada à tarde vendo o National Kid era zero do ponto de vista de criatividade, de aprender, desenvolvimento. Hoje, claro, tudo tem que ser controlado, tudo não é para ficar o tempo inteiro. Mas esses jogos, os games, né, que o meu neto ama, é muito melhor, na minha visão, do que ficar sentado assistindo National Kid, porque ele joga com os amigos, então ele não joga sozinho, ele joga com os amigos, mesmo sendo virtual, claro, e ele tem um raciocínio, tem estratégia, tem uma série de... negociação com os amigos, quem vai... Então, eu penso assim, claro, o que é melhor? Tem um desenvolvimento, mas é diferente do que era no aprendizado, né? Então, se a gente for falar de educação, né, nas escolas, para mim o setor de educação é um dos mais conservadores, né? É muito mais difícil de fazer a mudança, mas o que precisa é fazer a mudança de metodologia, a mudança de sistema. Eu tive em novembro, eu fui numa viagem para a China, e o objetivo era ver como estava sendo usada a inteligência artificial na educação e na cultura. Foi uma viagem organizada pela Fundação Itaú. Éramos 40 pessoas. E a gente foi visitar algumas escolas, né? As escolas que a gente foi visitar, é impressionante o uso de tecnologia, né? Tem lá o quadro e tudo, com inteligência artificial embarcada, o professor está escrevendo, já está fazendo resumo, passando para os alunos todos, se faz um desenhozinho, já vira uma casinha em 3D, é um negócio incrível. Agora, foi a percepção nossa, né? Claro, não foi pesquisa, nada, foi só uma viagem rápida, relativamente rápida, mas a impressão que deu que não mudou a metodologia, que era intensíssimo em tecnologia, mas as crianças estavam sentadas, o professor na frente, e aquele mesmo jeito de... Então, tudo, e como isso está acontecendo, tudo uma transformação numa velocidade muito grande, é difícil as instituições se adaptarem, né? Então, eu acho que a gente tem que estar observando. Eu evito ter decisões ou conclusões assim, definitivas, eu não tenho hoje. É observando e tentando entender o que se passa, quais são as contribuições, que tem benefícios a inteligência artificial, acho que não está em discussão. Porque senão a gente não estava nem falando sobre ela. Mas tem um site que eu gosto muito, é uma newsletter, que o nome é tipo... o historiador do pessimismo, assim. Então, outro dia era um artigo, a calculadora vai deixar as crianças mais burras, porque o raciocínio matemático é fundamental, não sei o que lá, e deu no que deu. Então, assim, o clássico é o dono de empresa, desde que existe imprensa, reclamando que ninguém quer trabalhar hoje em dia, todo mundo um bando de vagabundo. Há 500 anos, ninguém quer trabalhar em manchete o tempo todo. Então, assim, eu acho isso que a gente, inclusive se você que está assistindo aí, alguém tiver certezas e afirmações sobre inteligência artificial, pode parar de ler ou ver o vídeo, porque não existe certeza, a gente está se perguntando aqui, mas existe também uma indústria da certeza, né? Não, eu vou te dar o caminho, eu vou te responder. Isso me preocupa, porque pesquisando para esse episódio de hoje, duas coisas me vieram, assim, né? Eu não tenho certeza de nada de uma das duas, mas uma delas existe já informação, uma desigualdade em termos de quem vai ter acesso à melhor inteligência artificial e quem vai estar usando a básica e vai chegar lá. Uhum.
qual é o tamanho do impacto disso, a gente ainda vai entender, né? Infelizmente, a gente não vai conseguir olhar. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso ignorar que há uma ferramenta na mão de quem não tem acesso a recursos, investimento de produção para estar nesse estúdio aqui com essa estrutura. Está aumentando a desigualdade. Isso tem evidência. Está aumentando a desigualdade entre países, porque a China e os Estados Unidos estão muito à frente dos outros países em relação à pesquisa, desenvolvimento e implementação de inteligência artificial. Está aumentando a desigualdade entre empresas, porque a empresa que está fazendo o processo de transformação digital é mais rápido, vai estar mais competitiva no mercado, e está aumentando a desigualdade entre as pessoas, não tem dúvida, é isso que você falou. No domingo, meu neto fez uma observação exatamente nessa linha. A professora falou para eles fazer um trabalho usando o ChatGPT. Aí ele fez assim, ele falou, mas que ele tinha comentado que quem está pagando os $20, né, por mês, vai ter muito melhor acesso para fazer o trabalho do que quem não paga. Exato. E isso já estabeleceu. Ele falou, eu não estou a fim de pagar os $20, mas aí tem um amigo dele que já está pagando. Então, mas isso é uma desigualdade pequena, vamos dizer, mas a desigualdade é muito maior. É quem nem tem acesso, quem não tem nem acesso de qualidade à internet. Não é a inteligência artificial, não é se usa o ChatGPT, pago ou não, mas é a internet. Então, como é que se enfrenta, como é que a sociedade enfrenta essa desigualdade? Para mim só tem um caminho, é política pública, né? Porque enfrentar a desigualdade é isso, como é que o governo, o Estado, não é nem governo, né? O Estado ele vai atuar no sentido de ter estratégia de inteligência artificial, de ter plano de inteligência artificial, de fato, que vise equilibrar e reduzir a desigualdade, porque a inteligência artificial, para mim, ela não é uma pauta, né? Ela permeia todas as pautas. Perfeito. E tem duas pautas que eu acho, do ponto de vista da humanidade, hoje são as duas mais importantes. Mudança climática e a desigualdade. E a inteligência artificial pode contribuir positivamente ou negativamente para as duas. Então, depende como ela é, não é inexorável, né? Depende, aí que entra o Estado, depende como é que ela vai ser desenvolvida e implementada. Quando a gente fala de regulamentação, a gente vai muito para o lado do precisamos controlar o que essa inteligência artificial vai fazer. A gente esquece que, na verdade, é a desigualdade, é a questão ambiental, é a questão socioeconômica, né? É tudo isso que está envolvido dentro dessa lógica toda. E, assim, não é para a gente também romantizar aquelas pessoas que vão vir como se fossem as cartas fora, os coringas, nas cartas fora do baralho, um Raoni para criar um Marisa Mayô ou alguma coisa assim, né? Isso vai acontecer, e isso vai ter uma força que eu torço para que seja grande e que seja de impacto, porque isso vai influenciar também a regulamentação. Vai influenciar também como exemplo positivo de reforço que isso pode ser bom, no final das contas. Mas é inevitável pensar na questão da desigualdade, no que isso vai gerar. Eu acho que vai gerar, não, já está gerando. Isso, perfeito. Né? E já estava gerando antes da inteligência artificial, com a tecnologia digital. Sim. Ela já estava causando uma desigualdade. Agora aumenta ainda mais, está acelerando. Exatamente. Mas, de novo, eu acho que as pessoas estão mirando no assunto errado para debater. Por exemplo, Marisa Mayô foi o assunto aí semanas e tal. Eu adoro, dei risada, achei genial e tal. Mas a discussão não é a discussão mais importante para mim, não é nem a discussão, o impacto da inteligência artificial para mim, generativa, não é se o Raoni vai conseguir ou não fazer a Marisa Mayô. Ele já usava o The Sims antes para contar a história e tal. É que com a IA, uma empresa consegue fazer, em vez de, né, sei lá, volta 30 anos, era um comercial de TV, botava no Jornal Nacional, o Brasil inteiro via aquele comercial de TV. Com a IA, você vai ter 200 milhões de propagandas diferentes, individuais, pensadas para cada pessoa, ou tentando o famoso... Segmentação e também teste AB, tipo, os macacos digitando na máquina de escrever e sai Shakespeare, assim. Você vai ter macacos digitando e vai tentando chegar na propaganda perfeita, na mensagem política perfeita, ou na poesia perfeita que seja. Então, assim, é um jogo, acima de tudo, da quantidade. Um livro feito à mão por um monge copista,
ele é, em todos os aspectos, menos o erro de cópia, assim, ele é um livro melhor do que um livro feito numa gráfica de 2025. Ele tem literalmente o suor ali, o traço, a humanidade, costurado à mão. Ele é muito melhor do que um livro feito numa gráfica. Mas numa gráfica eu consigo fazer milhares em um dia, enquanto um monte demora meses. Então, assim, eu consigo uma banca de jornal abarrotada de informação, né, antes de internet. Essa é a mudança. Aí vai o Raoni, vai não sei o quê, o emprego. Mas a gente ainda está num ponto. A gente, sei lá, 25 anos atrás, a internet era dominada pela minha geração, a geração X. Então, a explicação. Os blogs eram chamados de diários na internet. Era o jornal no seu computador, era a TV no seu computador. Então, a gente pega um paradigma, eu fui criado lendo jornal, agora eu tenho um computador, vou ler o jornal no computador. Vem a geração seguinte, os milênios, que foram criados mais cedo na internet, e falam, não, cara, internet é outra coisa, é rede social, é aplicativo de mensagem, de chat. Começa a pensar usos realmente originais. A gente, na inteligência artificial, está nessa fase, o jornal no seu computador. A gente olha para as coisas que a gente faz, eu escrevo roteiros. Ele vai escrever roteiros para mim? Que legal, vai me ajudar. Não sei o que. A gente, e é assim, não tem, é só o tempo para a gente evoluir. Mas a gente não consegue ver os impactos, como isso realmente vai mudar a sociedade positivamente e negativamente. A gente já sente um cheiro, a gente tem que estar preocupado, tem que ter essa discussão, como a gente está tendo aqui, mas a gente ainda está muito no iniciozinho da curva. Mas quer ver um malefício, né, um dano real? E isso realmente eu acho que não tem, acho que é consenso, que é a questão da fake news. Isso. Né? Isso porque hoje você não saber o que é verdade, o que é falso, é um impacto muito grande da democracia. Né? Nas eleições não tem a menor dúvida. Agora, a última eleição ano passado na Índia, que foi, pelo que eu saiba, a maior eleição, eram 600 e poucos milhões de pessoas que estavam aptas e que votaram, né? Eram 900 e poucos aptos e 600 e poucos milhões que votaram. Não podia ter fake news, era proibido, mas teve um fenômeno que eu chamei de hiperpersuasão. Porque, por exemplo, você está na sua casa e de repente toca o telefone, é o candidato falando com você. Não era o candidato, é uma IA fazendo isso, né? E ligando simultaneamente para milhões de eleitores. Mas como eleitor, por isso que eu insisto que para mim uma das questões mais importantes é familiarizar as pessoas, a alfabetização das pessoas em relação ao que é a inteligência artificial. Porque se eu souber que existe essa possibilidade, eu, eleitor, já falo, será que é ele mesmo? Não pode ser. Mas se eu nem sou por que é hiperpersuasão? Porque você fica encantado. Caramba, 600 e poucos milhões de pessoas que estão votando, ele ligou justo para mim. Então, do ponto de vista, mas não é só nas eleições, é todo o tempo, né, da democracia, de tudo, da construção do conhecimento. Né? Hoje de manhã, no café da manhã, nós estávamos conversando sobre se não seria, porque parece que quase que impossível você criar regras ou regulamentações para impedir o fake news, né? Porque os instrumentos estão aí. Se você, por exemplo, na eleição, o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, ele rege, mas isso é a campanha oficial, mas tem todos os apoiadores que o TSE não tem poder sobre isso. Digamos, a internet, cada um faz como quiser. Não tem como controlar. Então, ficamos conversando se não teria uma forma de controlar, de autenticar ao contrário, o que é verdade. Né? E não ir atrás do que mas são caminhos para tentar contornar uma questão que essa é muito relevante, você não saber, porque eu me lembro a primeira vez que eu vi um deepfake, que eu nem sabia que isso existia, era um vídeo, o Obama, na época presidente Obama, falando muito mal do Trump, né? E eu vi aquilo e falei, eu não sei o que é isso, mas isso nunca existiu, né? Porque eu tenho
pensamento crítico foi jamais o presidente Obama estaria falando de nenhuma pessoa, não é só do Trump, de nenhuma pessoa daquele jeito publicamente. Não existe essa possibilidade. Mas cada vez mais está cada vez mais convincente, né? E como a questão do pensamento crítico, de prestar atenção, isso não é possível, não é uma característica dominante da população mundial, você acaba... Então, essa questão da verdade, é verdade ou não é, isso é muito, para mim, isso é muito grave hoje. E eu acho que é muito indissociável sempre quando você tem um salto tecnológico muito grande da mensagem, né? Se a gente for pensar, vou pesar o clima, quando a gente for pensar no nazifascismo, ele aconteceu porque existiu o rádio, porque existiu o microfone, porque existiu formas de propagação ali que eram completamente diferentes, né, do que se tinha mas não foi antes. por isso que ele... Não por isso, mas ele facilitou, usou muito bem, ele usou, digamos exatamente, assim. ele usou. Mas é por isso que eu gosto... Como a política também está usando bastante, né? Se a gente vê tudo que está acontecendo, não só no Brasil, no mundo inteiro, os embates estão muito acontecendo usando toda essa tecnologia, essas possibilidades que tem, tanto de você produzir muito mais rapidamente e muito mais barato as peças que você quer, e tanto a disseminação, né? Que aí não entra só a inteligência artificial, mas outros técnicos de disseminação. Então isso já está acontecendo. Agora, a gente tem que sempre pensar que, por que eu falei que não, porque todas as grandes transformações da sociedade é sempre uma matriz de fatores, né? Nunca é. E a tecnologia ela é usada para alavancar, para expandir, mas ela, em geral, ela não é a causa, né? Sim, claro. É por isso que eu gosto de, por exemplo, Marisa Mayô, que quando eu olhei, fizeram um programa de televisão, de auditório, por que essa mulher está de maiô? Aí eu entendi, não lembro nem como, alguma coisa estava escrito, entendi, isso não existe, isso é de inteligência artificial. E eu gosto de coisas daí para mais escrachado ainda, tipo o Bolsonaro beijando o Lula na boca, para a pessoa receber aquilo e disparar assim, não, isso não aconteceu, então, mas é real, é uma imagem perfeita, é uma educação meio na marra, assim, pelo absurdo, não sei. E também gosto de iniciativas como o Luciano Huck lançou agora, de que é isso, o comunicador mais famoso do Brasil fazendo... Inteligência artificial da verdade, né? Assim, vou é um movimento, é um movimento que ele lançou. Então, mas vê, por exemplo, o outro... A história da vez, a DM9 em Cannes, né? Então, aí a resposta da DM9 é muito interessante. Não sei se todo mundo acompanhou, mas eles fizeram uma propaganda só para situar e ganhou o Grand Prix. E a propaganda é com a Consul em relação a novos equipamentos que reduziam o custo, o uso de energia. E eles mudaram tanto o depoimento do consumidor, o depoimento das pessoas, de todas as pessoas que mudaram por inteligência artificial. E aí a resposta da DM9 foi que, saiu um dos principais, que era o principal, que é o criativo, hoje já disse que ele já estava acertado que ele ia para outra agência, em suma, antes, mas isso é o detalhe. O importante que eu quero comentar é que a resposta da agência é que ela ia criar uma governança de inteligência artificial. Como se o problema tivesse sido a inteligência artificial, e não uma questão ética totalmente da criação. Eles criaram uma peça falsa, aliás, não é a primeira vez, né, a propaganda brasileira, que é uma das mais reconhecidas do mundo, mas também é reconhecida de levar várias campanhas para Cannes que nunca existiram, quer dizer, nunca foram veiculadas. Campanhas desenvolvidas para ganhar, apresentar. Mas nesse caso, então, a ética é isso, a resposta, eu sou hiper a favor de ter governança de IA, comitê de ética de IA, sou super a favor, estou trabalhando nesse tema já há um bom tempo, mas nesse caso não é uma questão, era uma questão ética. Ética, sim. Entendeu? E eu acho que quando a gente fala agora da indústria criativa, né, aterrissando no nosso recorte aqui, a gente tem já, por exemplo, Notebook fazendo episódios de podcast de notícias e de inputs que são colocados ali, né? Isso me chama a atenção muito, por um lado, da questão que talvez a gente vá ter, né, como meio criativo, histórias que são, ou
podcasts são um pouco commodity, por exemplo, hard news, sendo feitos por inteligência artificial. Não é uma boa notícia para quem está nas redações hoje gravando podcast hard news, mas isso está ali, né, como uma commodity. Isso talvez, né, faça florescer um pouco mais a questão das vozes autênticas e tudo mais, mas mesmo isso pode chegar lá, né? Então a gente tem o primeiro impacto, que é esse. O segundo impacto que me preocupa um pouco é a inundação de conteúdos, e o áudio, historicamente, por ser um formato, né, falando de podcast especificamente, por ser um formato mais curto, menos pesado, né, como arquivo e tudo mais, ele tende a estar na linha de frente desse tipo de inovação. Eu adoro áudio de WhatsApp. Quando eu trabalhava na Meta, era até difícil os gringos entenderem, não só que a gente se comunicava por áudio, como uma vez eu entrei num carro, a minha colega brasileira deu play num áudio da psicóloga dela e o nosso chefe gringo assim, você tá louca? Você tá tocando um áudio particular, assim, ela, Brasil, plá, e tocou, entendeu? Então assim, é um fenômeno muito brasileiro. Sim, e aí quando a gente olha nessa linha de frente assim, né, começa a ter um pouco de dúvida de qual vai ser, né, a diferença de percepção de, peraí, eu vou gastar meu tempo com isso aqui, a gente vive numa economia de atenção, né, então tem uma preocupação grande de qual é o espaço para esse criador, para esse artista nesse momento, né? E tem um outro ponto que eu acho que é o ponto que vou misturar um pouquinho bastidores com o produto final. A Dora fez um artigo recente que eu adorei, que é sobre agentes de IA, né? E como eles mudam tudo que a gente entende como espaço de trabalho, né? E que eles seriam a quinta ferida narcísica, se você quiser elaborar um pouquinho sobre isso, Dora, aqui. Que na verdade, assim, aquela pessoa que sempre vestiu a camisa falou, isso aqui só sai desse jeito. Com decisão, né? É decisão. É só uma especulação. Esses artigos, não sei o que vai acontecer, mas é só pensar, porque o que parte do artigo comentando sobre o que seria a quarta ferida narcísica, que tem a ver com a interface entre homem e máquina, mas um dos exemplos seria, porque foi uma conversa que a professora Lúcia Santaella e eu começamos a ter sobre por que durante o ano de 2022 todo saíram várias soluções de inteligência artificial generativa para a produção de imagem. Mas por que a reação no mundo inteiro foi muito mais intensa quando saiu o ChatGPT e não sobre imagem? Aí a nossa conclusão, não sei se correta ou não, que porque mexeu na linguagem. Que a linguagem é um dos distintivos nosso em relação às demais espécies, né? É a nossa linguagem sofisticada. Então, um pouco, uma especulação total, é pensar que o tal do agente de inteligência artificial, que tem milhões de restrições, milhões de riscos, mas que estaria mexendo nessa capacidade de decisão, né? Até que eu falei no artigo que é questão do livre-arbítrio, se isso existe ou não existe, eu coloquei até... faço de história contestando essa questão, né? Mas eu achei bem interessante observações que você fez antes, que eu queria um pouco retomar. Assim, o básico está dominado. É isso que eu acho que as pessoas têm que ter claro, principalmente as pessoas dessa nossa bolha, né? Não adianta competir. A tecnologia vai fazer cada vez melhor o básico, qualquer que seja a área. Então, se você, por exemplo, é um criativo, né, e você vai fazer uma campanha igual daquelas que já saem 40 milhões de vezes, parecido, tudo igual, que você vê a propaganda e já nem se lembra qual foi o produto, porque é tão igual, não tem personalidade nenhuma, isso esquece, porque isso... Em 2017, eu fui num evento chamado Rise, em Hong Kong, que é os mesmos organizadores do Summit de Lisboa, e agora tem no Rio, Web Summit, né? Antes, naquela época, não tinha. E aí tinha várias conferências, uma delas era sobre publicidade. Aí um Big Boss da WPP apresentou 2 campanhas, isso em 2017, julho de 2017, uma absolutamente feita por inteligência artificial e outra absolutamente feita por pessoas. O auditório cheíssimo, e imagino que a maior parte, ou todas as pessoas que estavam ali eram pessoas da propaganda do mundo sênior, porque o Júnior não vai viajar para Hong Kong, vindo da Europa, daqui do Brasil, de qualquer lugar, dos Estados Unidos, e ele fez a pergunta, o que as pessoas achavam, qual fez qual, né? E é muito interessante porque as pessoas erraram. A maior parte das pessoas votaram no contrário, o que foi feito por IA. Aí qual era a explicação? É porque tinha mais emoção.
né? E é exatamente o entendimento, a capacidade de identificar padrões de quais são as propagandas que deram certo, né, que tiveram mais visibilidade, que tiveram mais, que foram consideradas mais vitoriosas, qual é, inclusive, a dose, o que é a emoção, tudo bem planejado. Isso em 2017. Né? Então, se a gente pensar, tem os dois lados. Para as pessoas que não trabalham ou que têm capacidade ou têm oportunidade na vida para sair do básico, tem um espaço enorme, né? Porque é isso, elas têm, é como se quase fosse uma reserva de mercado para você ser criativo, porque a inteligência artificial não é criativa, para você inovar, então aquele espaço é seu. Agora, a questão é que para esse conjunto de pessoas, de profissionais com essa possibilidade, são poucos, porque não é uma questão de ser, eu sou inteligente ou não, tudo que teve oportunidade da vida, tudo que, repertório, como que construiu o repertório, se viajou, se não viajou, que contato teve, é um conjunto de, são as pessoas privilegiadas, digamos assim, que têm essas oportunidades, né? Então, a maior parte das pessoas, de fato, estão ameaçadas. Sim. E eu fico muito, muito pensando também, quando a gente fala de trabalho criativo, né? Existe uma percepção da opinião pública de que quando é claro o uso da inteligência artificial num produto final, a gente já citou o exemplo da Marisa Mayô, a gente pode falar dos vídeos, né, que os brasileiros estão fazendo recentemente com memes desse tipo, né? Existe uma percepção de que, isso aqui é interessante ser divertido, mas existe uma sensação, nesse momento que a gente vive, de que se ela é utilizada, mas não é perceptível, exemplo recente, correção de voz da atriz de Emília Pérez, né, na hora de cantar e coisas desse tipo, isso aí tem um golpe. Isso daí não pode, você está trapaceando no que é uma coisa porque que... Porque você está apresentando, tudo depende de como você apresenta. Exato. Se você está apresentando como legítimo, ou não, mas também você sabe o que eu acho que isso também é agora, eu acho que isso tende a ser menos importante, porque daqui a um tempo... Tudo bem, isso vai ser tão normal, as correções com inteligência artificial. A performance será que vai ser tão importante? Essa é a minha dúvida central. Eu acho que esses exemplos da Emília Pérez, e eu uso muito o Threads, o Twitter da Meta, e não sei por que aparece um post de alguém que gerou uma imagem com IA, e aí embaixo a resposta da pessoa agredindo, assim, você vai destruir a arte, existe uma raiva. Eu acho que tem uma discussão identitária aí, sim, de que eu me vejo como o tipo de pessoa que valoriza a arte e que valoriza, e sou, sei lá, contra o capitalismo, portanto, eu tenho que ser 100% contra a inteligência artificial. Falamos aqui de ganhos, de não sei o quê, de vantagem, de democratização. Não. Isso tem que ser proibido. Então, nesse mundo de extremos que a gente vive, então, no meu caso seria assim, eu, Cris, odeio o Elon Musk. Elon Musk é a pessoa que eu mais odeio na face da Terra. Como ele apoia a inteligência artificial, eu tenho que estar no extremo oposto. Essa visão identitária, assim, não. A minha identidade de ser anti-Elon Musk me obriga, e óbvio que eu não faço isso, já sou meio grandinho, já fiz terapia, tô bem resolvido com isso. Mas existe essa... Emília Pérez mentiu para nós. Cara, autotune já existe há um tempão. Photoshop em fotos já existe. Assim, já se trapaceia na arte, na publicidade, em Hollywood há muito tempo. Você sabia que o dinossauro do filme Jurassic Park não era um dinossauro de verdade? Sim. Enfim, porque ali estava claro que você falou. Então, existe essa resistência, eu acho que também um pouco ideológica. Um amigo meu fez o Iago, de pessoas que usavam máscara na pandemia, porque não queriam ser vistas como a pessoa que não usa máscara, não por... Então, assim, acho que a gente tem uma discussão ideológica aí, mas, de novo, ainda precisa passar muita água debaixo da ponte. Você falou, isso não tá, as pessoas vão se acostumar, mas, por outro lado, acho que as pessoas têm direito de saber se aquela imagem, se aquele vídeo foi gerado ou não, se aquele texto... Por quê? Isso é toda uma discussão. Se não vai afetá-las, por quê? Olha, eu acho, assim, eu acho que um dos grandes complicadores
dessa conversa sobre inteligência artificial é o fato dessa tecnologia se chamar inteligência artificial. Né? Tudo bem, não questiono isso é um nome universal, isso foi criado, mas porque se ela não se chamasse inteligência artificial, nós não teríamos... a primeira reação que a gente tem é comparar com, digamos, com a inteligência biológica conosco. E não tem nada a ver, é uma tecnologia. Eu já escrevi várias vezes sobre isso. Você pegar todas as características do que define a cognição, o pensamento humano, ela não tem nada. Ela só estabelece correlações entre grandes volumes de dados. Não tem nada a ver com como nós raciocinamos, como nós funcionamos. Mas é essa tendência a comparar. Então, as pessoas têm, ao mesmo tempo, têm um encantamento em relação a essa, principalmente depois que saiu o ChatGPT. Por que o ChatGPT criou esse encantamento? Porque as pessoas não sabiam que por trás das plataformas e aplicativos que usam no cotidiano tem inteligência artificial. Quando eu peço um empréstimo no banco, é uma inteligência artificial. Aquele foi o primeiro momento de uma interface direto com diálogo. Então aquilo, ao mesmo tempo que encanta, ameaça, assusta. Eu entendo isso, porque tudo agora se fala o tempo inteiro sobre inteligência artificial e ela de fato, porque o que aconteceu, por exemplo, no mercado de trabalho? A sociedade, ela está automatizando algumas funções, mas o processo de automatização já vem meio intenso desde final do século passado. Não, desde o Antigo Egito, sei lá. Não, mas mais recente, digamos assim, o final do século passado, os 4 setores que tinham mais taxa de empregabilidade no Brasil, um deles, por exemplo, é a indústria automobilística. Hoje a gente, inclusive, todo o desenvolvimento da indústria das montadoras no Brasil, que o presidente Juscelino Kubitschek trouxe, era, em parte, para incentivar, gerar emprego. Hoje é só entrar lá no YouTube, você vai ver, o carro máquinas fazendo carro. Né? Então, isso nada tem a ver com inteligência artificial. É a mesma coisa os bancos. Segundo a Febraban, 80 e poucos % das pessoas acessam sua conta bancária virtualmente. Então, as agências e consequentemente, o número de bancários, em 1986, o primeiro plano de estabilização da moeda no Brasil, nós tínhamos 900 mil bancários. Hoje tem em torno de 300 mil, porque tem um custo de desmobilizar essa rede de agências, porque poderia ter menos ainda. Então, tudo isso nada tem a ver com inteligência artificial, é automação. O que está acontecendo é que a automação está... com a inteligência artificial, que se convencionou chamar de automação inteligente, ela está expandindo essa automação programada. Né? Então, se mistura. Eu vejo muitas situações que as pessoas acham que a inteligência artificial não tem nada a ver com a inteligência artificial, é automação programada que está tomando o seu emprego e está automatizando a sua função. E acho que quando a gente traz para a indústria criativa, né, e a inteligência artificial atua, né, principalmente a generativa, atua de uma forma tão forte na performance, né, porque a arte é igual a performance em muitos casos, né, isso é uma questão que vai evoluindo. O exemplo do autotune eu achei ótimo, porque o autotune era um absurdo, hoje está disseminado e está colocado. Artistas usando o autotune como estética. Como estética, exatamente. Então acho que tem aí uma provocação interessante de para onde a gente pode ir nesse sentido também, né? Mas indo para outras áreas da indústria criativa, a gente também pode falar um pouquinho sobre o impacto na publicidade em si, né, que é hoje uma das grandes fontes de receita da indústria criativa e que com a inteligência artificial vai ser cada vez mais precisa para cada indivíduo, e aí eu fico pensando que loucura vai ser a micro-individualização de campanhas e produtos e serviços e até onde ela pode chegar. Então, mas se você pensar assim, não é meu campo de estudo, mas para mim a publicidade já está em crise há muito tempo, né? Muito anterior à inteligência artificial. Porque todos aqueles ganhos, as agências de publicidade, os publicitários, eram uma coisa, ganhavam muito, os publicitários, os principais líderes se achavam, né, como se diz. Isso já perdeu, porque as pessoas hoje, a publicidade tem muito menos influência na decisão, na escolha das pessoas de produtos e serviços do que tinha, digamos, umas décadas atrás, né? Então, a publicidade e também com a internet, com as tecnologias digitais, começou a ter a publicidade hipersegmentada.
que é o modelo de negócio das plataformas, é a hipersegmentação, né? Então, essa propaganda, essa publicidade, eu acho que ela está bastante perdida, porque nos últimos tempos eu vejo um pouco dos que eu leio, assim, tentando criar que as marcas criem relacionamento com, né, com a sociedade, com as pessoas, que seja... Tudo isso é muito bonito, mas eu não sei até que ponto as pessoas acreditam nisso, né? A marca do bem, a marca que... Elas fazem atividades, mas, assim, tudo isso foi perdendo importância, né? Eu acho que o fato de que a gente tem acesso a uma quantidade estupenda de informação e a gente tem como se informar e as pessoas... né? Antes a gente, como você é muito jovem, você não sabe, mas eu vivia numa microbolha. Né? Para eu falar com alguém, tinha que, com telefone fixo, a pessoa tinha que estar em casa ou no trabalho para eu ligar naquela hora que eu ligasse. Então, quantas pessoas eu falava por semana? 2, 3, além do que quem morava comigo? É muito pouco. Né? Então, hoje a gente tem acesso, então a gente se informa, a gente quer um produto, todo mundo sabe, entra lá e vai, pesquisa. Então, a propaganda teria de se reinventar de uma outra forma, assim, que não é, como eu disse, não é o meu estudo, mas de uma outra forma, que não é só a questão da inteligência artificial. A questão da inteligência artificial, digamos, ela agudiza a crise, né? Porque a grande parte também da propaganda, como em qualquer área, é o básico. Né? São poucas as criações que de fato são criativas, que fazem a diferença. E esse básico é claro. Isso que é o paradoxo que eu tinha comentado antes. Também na publicidade, ao mesmo tempo que está ameaçando a inteligência artificial, os publicitários já usam no seu dia a dia individualmente, não é nem quanto agência, né? Mesmo individualmente. É isso, toda a indústria criativa saiu há pouquinho tempo atrás, essas plataformas que você põe lá o desafio e as pessoas, aí quem controla essas plataformas reclamando que muitos do que eles estavam recebendo era feito por inteligência artificial, não eram mais as pessoas, né? Então, não sei se eu consigo passar como é que é esse paradoxo, que é o fato de que eu estou achando ruim que eu estou perdendo espaço para a inteligência artificial, mas eu estou usando a inteligência artificial para produzir. Então, um modelo de sobrevivência até, né? É isso que eu falei do artigo lá do Mais Burro. Eu tenho que usar, porque senão eu vou ser mandado embora, independente de alguém vai fazer, mas é isso. Mas o que eu... Eu não acho que é porque vai ser mandado embora, eu acho que é porque eu vou fazer melhor. Ou menos tempo. Com menos tempo e melhor também. Sim. Porque é isso, são poucas as pessoas que têm capacidade de resolver todas as questões. E é mais rápido, é muito mais rápido. Mas você falou de... Eu tenho uma frase que eu tenho usado muito quando eu escrevo, que é calma que piora. Porque assim, sei lá, 2 meses atrás, o Mark Zuckerberg deu uma entrevista num podcast e alguém fez uma pergunta tipo, a publicidade, ele falou, não, a gente está levando a inteligência artificial. Tudo bem que esse é o mesmo cara que disse que a gente já está vivendo no metaverso agora, então, né, mas enfim. Ele falou, para onde a tecnologia da Meta está indo é que você é uma empresa, um anunciante, você vai dizer na minha plataforma o produto que você vende, para quem você vende. Aí eu adorei a expressão que ele usou. Você conecta a sua conta bancária, você bota a sua conta bancária no computador da Meta e a propaganda vai sair automaticamente gerada pela IA. E as agências de publicidade ficaram desesperadas, provavelmente com razão, mas assim, aonde quem detém os meios de distribuição de informação, que é Google, Meta, principalmente isso do TikTok, é isso assim, que já vem nesse movimento antes de inteligência artificial. Na época que eu trabalhava na Meta, já saí de lá tem 7 anos, os pequenos negócios eram mais ou menos 50% da receita, e as Coca-Cola, Procter & Gamble da vida eram os outros 50%. Então, se já vinha desde lá a história que a Dora falou de que eu não tenho dinheiro para contratar uma agência de publicidade, eu vou tirar uma foto do produto com o meu telefone, vou subir e vou vender. E isso vai ser acelerado com a criação da peça, a escolha do texto e o que eu falei dos macacos de Shakespeare. Vão subir 200 variações da minha propaganda de texto e imagem e a máquina vai ver quem está clicando mais, quem está comprando mais, vai aprender com isso, vai se aprimorar e vai resolver a criatividade da minha empresa sem nenhum humano no meio. E assim, do que eu entendo de tecnologia, eu acho bem provável. Não há nenhuma grande
Uma coisa assim, a inteligência artificial vai ser tão inteligente quanto o ser humano. Também, não sei. Mas isso que eu descrevi agora, cara, mole de fazer. E aí, saindo um pouquinho, né, entrando agora no macro, né, disso tudo, quando a gente pensa esse tipo de desenvolvimento, né, e qual o interesse para cada empresa, e aí fechando um pouquinho o que a gente voltou lá no início, que a gente estava falando no início, me chama a atenção, assim, quem tá nessa corrida espacial de fato, com a inovação, e quem tá querendo, na verdade, pegar a inovação e aplicar a produtos mais rápidos, como são esses casos aqui que a gente está dando na prática, né? Então, assim, quando a gente olha para o mundo, você deu o exemplo, Dora, da China e dos Estados Unidos como os dois que estão na frente da corrida espacial, mas quem de fato está próximo de uma IA geral? Existe isso, não existe isso? Olha, essa técnica, porque tem uma técnica que permeia praticamente todas as implementações hoje em todos os setores, chama-se redes neurais profundas, em inglês Deep Learning. Ela é um modelo estatístico, né? Então, por que ela é chamada de inteligência artificial restrita? Porque mesmo no caso, por exemplo, a gente está falando do ChatGPT porque é o mais popular, mas serve para qualquer dessas soluções de IA generativa. Elas são consideradas multitarefa, né? Porque diferente da IA preditiva, que é outra categoria dessa técnica mesmo, que para cada tarefa você tem que desenvolver um modelo. No caso da IA generativa, como todo mundo que experimentou sabe disso, você pode interagir e você pedir as mais variadas. Mas mesmo assim, no desenvolvimento, na partida, é definido o propósito. Né? Então, por isso que é restrita, mesmo sendo multitarefa. Porque eu formulei, eu desenvolvi aquela solução, aquele sistema, depois tem o modelo, depois tem a solução, porque a solução é sempre a parte de interface com o usuário final, para um determinado propósito. Então, ela não vai mudar de propósito. Olha, o ChatGPT tá reclamando dele ali, ó. Eu vou colocar aqui pra gente escutar como o Gemini foi ativado sozinho enquanto a Dora explicava. Então ela na partida ela tem um determinado propósito. Né? Então, ela não vai mudar de propósito. Todas essas que saem de vez em quando, isso, quando você vai investigar, não é bem assim a história. Né? Nós, seres humanos, quando a gente não nasce por um propósito. Né? Pelo menos, assim, tirando as crenças religiosas de cada um, mas que eu respeito, mas assim, fora das crenças religiosas, a gente nasce e a gente pode ser o que for. Vai depender das nossas oportunidades, da onde a gente nasceu, em suma, das oportunidades da vida, o que a vida vai construir. Então, não tem como essa técnica que hoje predomina, ela se transformar numa técnica que permita essa diversidade que o ser humano tem. Né? Então, eu já tive encontros, conversas com alguns locais, principalmente nos Estados Unidos, onde tem gente trabalhando no sentido de encontrar um outro caminho para efetivar a ideia da inteligência artificial. O que é a ideia primordial? Começou lá na partida em 1956, que foi criado o campo. É você conseguir reproduzir em máquinas a partes ou a cognição humana. Né? Então, é sempre essa busca. Né? Então, continua tendo, mas que eu saiba, não tem ainda nada, só tentativas, mas tem que ser outra técnica. Por isso que é absolutamente falacioso quando alguns dos líderes dizem, principalmente o Sam Altman, que ele fala com certa frequência, né, o CEO da OpenAI, que a última vez que ele falou que final de 2026 já vai ter a IA no nível não tem como. Né? Não tem como essa técnica. Se lá ele está... Seria uma surpresa se a OpenAI está desenvolvendo uma outra técnica que não apareceu, mas não sei. Né? Então, todas essas... por isso que para mim é muito importante, eu faço uma analogia que não é boa, mas é uma analogia com carro. A grande parte de nós, imagino aqui, que a gente sabe dirigir, mas eu não sei nem fazer um carro nem consertar um carro, mas a gente sabe a lógica de funcionamento do carro, né? A gente sabe que está lá dirigindo, vê um obstáculo, tem que desviar. Isso não impede que tenha um número de acidentes enorme, mas é porque as pessoas não seguem o que elas sabem que deveriam seguir. Então, é um pouco nesse sentido.
para mim, todo cidadão do século XXI tem que entender a lógica de funcionamento Isso. dessa tecnologia. Como entende a lógica de funcionamento do carro. Nós não vamos todos desenvolver sistemas de inteligência artificial, mas como é que é a lógica? Então, se você saber, por exemplo, que é um modelo estatístico, então, de probabilidade. Então, tudo funciona à base de estatística. Se você entender o que significa que esses sistemas aprendem, o que é isso, o que compõe o aprendizado. Se você for entendendo essa lógica de funcionamento, te ajuda a entender os limites e onde estão os riscos. Né? Sim. Mas o problema é que a gente vive numa sociedade por vários motivos. Eu não acredito em uma vontade, em plano maligno, mas motivos até econômicos, de que a narrativa as pessoas estão mais interessadas em fazer curso de prompt do final, assim, qual botão eu aperto para sair a propaganda da minha empresa, em vez de... Então, como na escola, eu quero saber o resultado da tabuada, eu não quero entender teoria dos números, o que é uma unidade, não sei o que lá. Então, a gente... não tem nada a ver com a tecnologia em si, mas a gente está numa sociedade que só quer o fruto final, qual botão aperto para cair isso, para aumentar a minha produtividade. Mas a gente está agora ou sempre foi? Desde aquele, pelo menos eu não vejo muita momento. diferença. Eu concordo com você, mas eu não vejo muita diferença. É a mesma coisa você falar, hoje as pessoas não leem, antigamente liam. Eu não acho isso, eu sou de antigamente. Ninguém lia. Nenhum amigo, nenhum lugar que eu estava, ninguém lia. Então, assim, sempre as pessoas quiseram, como usa, né? O produto final. Por isso que o que tem que mudar é a metodologia da educação, não é? Né? Porque isso é importante, desenvolver o raciocínio, a criatividade. Para mim, na educação, principalmente na educação básica, tem 2 elementos fundamentais. Não é passar informação, é desenvolver o raciocínio o crítico, né? E a criatividade. Eu acho que se você forma jovens com essas 2 capacidades, eles vão navegar e vão conseguir ter mobilidade, passar de uma função para outra, né? Mas isso tem a ver com como é que você... E também eu acho, eu tive conversando, por exemplo, eu acharia genial que a TV Globo fizesse uma novela onde todas essas questões fizessem parte do roteiro, né? Então, aí, por exemplo, sei lá, tem uma campanha eleitoral, aí está tendo eleição, aí vai ter essa situação, aí liga o candidato, aí o artista lá, um dos artistas principais vai falar, não, mas eu sei que não é feito, que é feito por inteligência artificial. Todas essas questões, quando eu falo assim de ter campanhas de alfabetização das pessoas, campanhas assim, não é botar propaganda, é ter toda essa maneira como a gente se informa, né, que são muito nas novelas, nas séries, né, é trazer esse debate para essas situações onde as pessoas estão adquirindo conhecimento sem perceber. Né? Elas estão vendo a vida real acontecendo com todas aquelas questões que a gente tem que estar compreendendo para lidar. Como diz o Ailton Krenak, a vida não é útil, mas a gente é forçado que ela seja e a inteligência artificial seguirá intensificando não sabia dessa frase, processo. mas é boa. Isso. Eu queria, aproveitando esse último gancho, eu queria trazer, a sensação que eu tenho a gente tem pouco tempo, mas a gente tem tempo para trabalhar algumas regulamentações importantes, como, por exemplo, o impacto no mercado de trabalho em diversos setores, né? Você que participa de vários fóruns, Dora, e discussões e debates sobre o tema, você sente essa urgência, vê que existe essa movimentação de urgência em quem está lutando por esse tipo de regulamentação, ou você acha que ainda existe um pouco esse aspecto de susto, né? Eu vou sequestrar sua pergunta e vou botar uma pergunta no meio. Essas pessoas que ele citou, com quem você convive, entendem o que está acontecendo? Essas pessoas que eu convivo já é... Nessas discussões... Eu convivo com tanta políticos, gente. juristas, né, legisladores, regulamentadores, as pessoas que estão lá com a caneta no papel decidindo o que vai ser regulamentado ou não, entendem todas essas analogias que você fez agora há pouco, do modelo, do que não é inteligente, como funciona, como gera, ou é uma caixa mágica
e está todo mundo assustado. Não, então, primeiro, eu acho que a pergunta não é, devemos regulamentar a inteligência artificial. A pergunta é, por que não regulamentar a inteligência artificial? Porque nós vivemos num ambiente regulado. Né? Tudo que a gente faz é regulado. Você não lança um serviço, um produto, você não lança um remédio, você não lança um brinquedo, você não lança nada, você não ganha equipamento médico que não passe por um processo que já foi regulado. Então, nós vivemos num ambiente regulado e por que seria diferente numa tecnologia tão estratégica e tão importante que está impactando nossas vidas, por que ela não seria regulada? Né? Então, ela tem que ser regulada. Agora, isso não quer dizer que é fácil. Né? Não é fácil porque ela é uma tecnologia transversal, ela está em todo... Desde que começou a discussão aqui no Brasil, eu participei, e vou agora também no Senado como convidado nas audiências... Desde que começou a discussão sobre regulamentação no Brasil, eu sempre defendi que o protagonismo da regulamentação e da fiscalização deveria ser setorial, né? Porque é distinto. Se você usa inteligência artificial na saúde, é distinto da educação, da segurança, da justiça. Então, é muito complicado você tentar ter o que se diz uma lei prescritiva geral, né? Então, aí você cai em duas situações. Ou é absolutamente inócuo, como foi o PL 21 de 2000, que foi votado no plenário da Câmara no 29 de setembro de 2021, que eram 9 artigos, para mim inócuo. Ou você cai na complexidade que acabou acontecendo na Europa, que desde agosto do ano passado tem uma lei de inteligência artificial e agora está todo um processo de revisão, de simplificação, porque acabou... Eu já falei isso várias vezes, já há muito tempo, é tão complexo, tem 180 considerações iniciais antes de entrar na regulamentação, na tentativa de colocar todas as possibilidades de todos os setores. Então, o que está agora, o que foi votado no plenário do Senado em 10 de dezembro passado, que é o PL 2338, a versão atual do PL 2338, ele começou a primeira versão muito próximo da regulamentação europeia e foi se distanciando. Então, a característica central não é mais prescritiva, é o que se chama principiológica. Coloca princípios gerais e que vai ser a padronização, que é de fato a regulamentação, vai ser dada por cada setor. Aí vai ter uma autoridade para os setores que não são regulados, que não tem uma autoridade regulatória. Mas tem muita pressão, né? Na Câmara, principalmente, tem muita pressão não só das grandes empresas de tecnologia americanas, chamadas Big Techs, mas tem também muita pressão de alguns setores de tecnologia no Brasil, de associações de mercado, pela não regulamentação ou pela regulamentação que não tenha efeito. Eu acho isso um equívoco, porque é muito importante você ter regras definidas, claras, para o investidor. Né? Eu acho o equívoco é você achar que é favorável para o investidor, é favorável para as empresas você não ter regulamentação. Isso, para mim, é o pior cenário, porque é um cenário de incerteza, porque você não sabe o que vai acontecer. Se você vai investir, seja uma empresa ou investidor mesmo, que é só de capital de risco, seja o que for, é muito importante você saber as regras claras. Sim. Então, ter regulamentação é isso, é fundamental. Eu fico na dúvida até se é possível você ter uma única regulamentação para todos os setores, trabalhista que eu digo, para todos os setores, porque... Não, aí você está falando só aspecto do mercado de trabalho. Trabalhista, isso. Então, mas aí a minha opinião, que eu posso mudar todo o tempo, não é imutável, como diria lá o ex-ministro há muitos anos, mas eu não acho que essas questões deveriam estar dentro do PL 2338, dentro de uma regulamentação de inteligência artificial. Acho que isso é outro. Existe o Ministério do Trabalho, né, porque tudo tem que estar conectado. Né? Então, se você tem, por exemplo, uma estratégia de inteligência artificial do país, que tem que ser do Estado, né, que é diferente do governo, não é de governo, de Estado, você tem que ter um plano do Estado e você tem que estar conectado. Então, dentro desse plano, a regulamentação é uma parte, mas isso que você está falando, para mim, é um tema muito mais apropriado de uma estratégia e de um plano, né,
que você vai fazer? Aí não é só inteligência artificial. O que você, enquanto país, qual é a alternativa que você dá para as pessoas que estão sendo substituídas por automação, seja programada ou a chamada inteligente com inteligência artificial? Qual é a alternativa que você dá? Né? Hoje, você pensar na equação que quanto mais as empresas investir, mais elas vão gerar emprego, isso já não é a equação de hoje. Isso é da economia industrial. Porque as empresas estão investindo cada vez mais em automação, porque reduz custo e aumenta a eficiência. E lucro. E consequentemente o resultado, evidente. Redução de custo. E quando você fala de redução de custo, você está falando de emissão de pessoas, porque o maior componente é a folha de pagamento de qualquer organização. A segunda grande história de Cannes, fora a que a gente já falou aqui, foi um publicitário que falou: inteligência artificial não pede aumento, não fica doente, não falta, e a galera ficou chocada. Mas é isso, o dono da empresa, ou o líder da empresa, precisa baixar custo e aumentar a produtividade, ele é pago para isso. Isso. Então, aí aí cabe ao Estado, né? Pensar o que faz. Por exemplo, a alternativa que já está acontecendo, que também não é só pegar tecnologia. Tem uma mudança cultural. Né? As pessoas estão cada vez mais, essa questão de carteira assinada já não é como era na minha geração. Eu vou entrar numa empresa, ficar até me aposentar. As pessoas não querem mais isso. Né? As pessoas querem empreender, querem ter graus de liberdade. Tem uma série de discussões que estão colocadas. Tem uma mobilidade, quer poder ir para outros trabalhos. Não é? Em suma, tem uma mudança muito grande. Então, como é que você, enquanto Estado, cria condições para as pessoas empreenderem? Mas não é startups, é empreendedorismo pequenininho. Eu fiz uns 4 anos atrás um trabalho para a Fundação Dom Cabral que mostrava que era quase 50% dos empreendedores no Brasil não faturavam, não é lucro, faturavam um salário mínimo por mês de faturar. Então são micro. Foram essas pessoas que foram fortemente atingidas, por exemplo, durante a pandemia. Sim. Porque elas vendiam na porta de um jogo de futebol, onde tivesse multidão, na saída de um metrô, as suas coisas que fizeram pequenas em feira. Né? Então, como é que você cria condições para essas pessoas empreenderem? Né? Porque tem inúmeras possibilidades de você fazer pequenos empreendimentos. Né? Então, tem uma mudança muito forte. Não é só a tecnologia e não sei nem se principalmente a tecnologia. É um conjunto. Nós estamos passando por uma crise política, crise de moral, crise de tudo. Então, nós temos uma transição. Então, nessa questão do mercado de trabalho, é isso, tem que pensar. Eu vi outro dia que quase 25% da população brasileira é enquadrado no nem, né? Nem trabalha, nem estuda. É muita gente. É muito. É muito. Dessa faixa de 18 a 25 anos, é muita gente. Muito. Então, o que é esse fenômeno? O que responde? Tem que entender esse fenômeno, porque isso tem impacto econômico, porque são pessoas que não estão trabalhando e, como não estão estudando, também não vão trabalhar. Sim. Então, é isso. Eu acho que tudo, quando você tem política pública, significa você entender a realidade, você fazer um diagnóstico e você ir vendo como... Não me parece que é uma questão de regulamentação, porque você vai colocar o quê? Que as empresas não podem automatizar? Isso que eu cheguei à conclusão que era impossível. Por que você vai fazer isso? Então, não faz sentido isso. Ou quase impossível. Você pode dizer assim, olha, as empresas, elas têm obrigação de, por exemplo, treinar as pessoas ou capacitar as pessoas antes de demitir. Você poderia, mas isso não é regulamentação, isso não é lei. E também não resolve no final. Mas isso, de qualquer jeito, é o Ministério do Trabalho que tem que especificar quais são as regulamentações, o que você faz. Né? Como a gente tem hoje, para você demitir, você tem regras, você não pode demitir de qualquer jeito. Né? Então, eu acho isso um pouco... O que é regulamentação? E eu acho que tudo indica que o processo da Câmara vai avançar. São 10 audiências, né? A ideia é que em novembro acabem as audiências públicas, e já tiveram 2. Mas é isso. Mas também tem uma incerteza muito grande. O que os deputados vão achar, como eles vão reagir. Isso que você comentou é verdade. Tem muito pouco conhecimento, quase nenhum, sobre o que estamos falando. Nas audiências, você percebe os convidados, e principalmente aqueles que entendem alguma coisa
propositalmente não falam sobre o PL 23, vão lá e marcam posição, né, se posicionam, aí vai repercutir nas mídias, mas não entram no assunto em si, e grande parte, principalmente dos deputados, porque é natural, também estão lá falando de coisas assim, que não tem Quaisquer nada... outras. Bom, eu espero que em algum tempo a gente possa ter o prazer de te receber de novo para você contar que a empreitada foi bem sucedida, se tudo der certo. Não sei, eu tento, assim, contribuir o máximo possível, né? Porque eu também me incomoda as pessoas que têm, não é o meu caso, mas as pessoas que têm capacidade de influenciar e ficar também reclamando de tudo, né? Porque Sim. eu acho que aí não está construindo, aí me Você está incomoda. otimista com os rumos que a tecnologia, a sociedade encontrando com a tecnologia? Eu não gosto eu não sou nem otimista nem pessimista. Eu sou uma pesquisadora, eu sou realista. Aham. Eu fico tentando entender o que está acontecendo. Eu não tenho esse sentimento, não. Agora, para mim, hoje, a única ameaça existencial, né, que é ameaça à existência humana, para mim, hoje é a mudança climática. Isso é real. Tem pessoas morrendo, muitas pessoas morrendo no mundo inteiro, ou tendo que sair das suas casas, dos seus locais e migrar em piores condições por causa da mudança climática. Sim. O Rio Grande do Sul agora voltou De novo. pessoas e vai continuar. Aqui no Brasil tem... E não é por falta de conhecimento, né? Os especialistas, tudo que aconteceu no Rio Grande do Sul, os especialistas já sabiam tudo que ia acontecer. Sim. A questão de novo, são os governos, são os estados, são as decisões que têm que ser tomadas. Tem já um mapeamento de quais são as cidades, por exemplo, no Brasil, que estão ameaçadas com a mudança climática, né? Então você tem que tomar medida preventiva, não pode deixar chegar lá. Mas aí... Minha dúvida é se a gente consegue as medidas preventivas para vários dos temas que a gente trouxe aqui. Mas eu quero agradecer muito, Dora, Cris, que bate-papo bom a gente teve aqui, assustador por vezes, animador por outras, ou nem tanto, né? E normalmente antes da gente terminar o episódio, a gente pede sempre que a gente tenha uma Cantar rodada... uma música, não, brincadeira. Seria ótimo. A gente cantar, usa vocês IA vão para sair afinar correndo. qualquer coisa. Como a gente sempre faz aqui, a gente geralmente se despede pedindo indicações de podcasts, filmes ou séries que tenham, assim, mexido muito com vocês recentemente. E o porquê? Porque aí tem geralmente um porquê muito forte. Olha, eu não sei se é por causa da idade, eu não sou mais influenciada e não fico mais assim encantada. É difícil eu hoje ficar encantada com alguma coisa. Eu fico com as pessoas, né? Com as pessoas, sim. Mas tem uma série que eu vou falar o óbvio porque já foi super debatido, que é a Adolescência, né? Uhum. Ela impactou bastante e para mim ela mostrou uma questão muito presente hoje, principalmente, como eu tinha dito antes, eu tenho uma neta de 12 e um neto de 14, né? De quem está vivendo, ou como os pais, principalmente, mas como os avós, com essa geração, que é o descolamento das gerações, né? Então, para mim, essa série, o que ela mostrou fundamentalmente foi isso. Como que é difícil para os pais hoje, de adolescentes, e a escola entender o universo onde esses jovens estão transitando. Desse distanciamento, um distanciamento mesmo, da linguagem, o que eles acessam, eles desconhecem, né? A minha filha é super antenada, então, mas eu fico imaginando as famílias que nem são, né? Que não tem a menor ideia, porque... O que acontecia antes, nas gerações anteriores, muitas, um pouquinho antes? O adolescente tinha contato com o adulto do âmbito familiar, dos amigos da família ou com os professores, né? Hoje, os adolescentes têm contato com quem ele quiser, em qualquer lugar do mundo, sobre tudo, e os pais não têm a menor ideia, porque os pais... em geral, tudo tem exceção, mas os pais em geral não têm essa familiaridade com o meio digital. Então eles não estão com eles não fazem ideia. Então eu acho que essa série, para mim, o grande debate dela foi isso. Como as escolas, e isso surgiu muitos debates na escola, né? Sim. Como a escola não sabe, tem várias escolas aí de elite em São Paulo que
claramente. Eu me lembro, uma das discussões, uma escola tinha um grupo de 200 alunos no WhatsApp. Então, a escola se deu conta de que se tem 200 alunos da escola dela no WhatsApp, isso é um território que a escola tem que estar. Né? Então, o território da escola não é mais o território físico, Sim. é onde os alunos, tem 200, como é que está 200 alunos e a escola não sabe nem o que está acontecendo lá? Né? Então, essa mudança, assim como, por exemplo, a discussão dos pais, é privacidade, não. Pai com filho adolescente, mãe, não existe privacidade. Os pais têm que saber, têm que controlar de fato. É a função. Né? Então, para mim, eu acho que isso, para quem tem filho hoje e adolescente, eu acho que essa questão é muito importante. Aí tem uma coisa na série que era os pais meio assim. Mas eu não deixava o meu filho sair de casa. Tipo, meu filho tá em casa o tempo todo. Ele está seguro. Ele tá em casa. Ele tá protegido. É a lógica tribal, né? Você tem a tribo família que cria, a tribo escola que cria, e de repente você descobre que, na verdade, ele tá parte de uma tribo que você nem conhece. Ele tá sentado dentro do quarto dele, mas ele não tá ali. Ele tá em lugares que você não faz a menor ideia onde é que ele tá. Sim. É uma das grandes séries ou filmes do ano disparado pra mim também. Cris. Eu vou indicar um podcast em inglês, que meio tem a ver com o que a gente falou aqui, mas é engraçado porque eles mudaram o nome. É um podcast da Pushkin Media, que é a empresa de podcast do Malcolm Gladwell, e se chamava Evening Rocket, e mudaram o nome. Eu fui procurar esses dias, mudaram para X-Men, do X-Men, porque é uma série, não é sobre o Elon Musk, é pelo que a criadora, que é a escritora americana Gillian Poll, chama de muskismo. A filosofia Elon Musk, e óbvio que ela usa ele como personagem, conta da família dele e tal, mas é de como é uma pira de ficção científica, de que como caras como Elon Musk, como Jeff Bezos e talvez até o Sam Altman, eles consumiam uma ficção científica dos anos 50 e 60 e eles estão tentando implementar essa ficção científica hoje, sendo que nem a ficção científica hoje em dia é mais assim. Ela está preocupada com outros temas e contando as histórias de outro jeito. Então, eu sou um grande consumidor de Isaac Asimov, de Arthur Clarke, que são caras legais, mas onde, por exemplo, um tema recorrente dessas histórias de ficção científica dessa época são o personagem principal, um homem branco, muito inteligente, ele precisa exercer a inteligência dele e uma força que normalmente é o governo ou alguma forma de regulação impede, não deixa. Então tem uma história clássica, é o cara que construiu o elevador orbital, um elevador que vai até o espaço e não precisa mais de foguete. Ai, perdão. Não, tá muito emocionante, ela tá chorando. Não. E boa parte do livro é o cara tentando convencer os governos e tentando vencer as leis e tal, porque a ideia visionária dele é levar a humanidade ao espaço. E aí ela começa a fazer essas ligações com como esses caras pensam nisso até hoje, e como isso impacta decisões do Twitter e do ChatGPT e tal, de essa visão. É uma história muito bem contada, e é isso. Eu nem lembro se é man no singular ou plural, mas procura lá. A gente já deixa o link aqui na descrição também. E deixa lá eu vou trazer uma que tem a ver com o tema, que eu fiquei bastante surpreso. Bom, Black Mirror existe na Netflix já há muitos anos. Mas eu fiquei muito surpreso como nessa última temporada veio talvez o melhor episódio das 7 temporadas, um episódio chamado Eulogy, com o Paul Giamatti, em que ele recebe uma carta em que ele precisa escrever uma elogia, né, a uma ex-namorada dele do passado que tinha falecido. E aí ele se depara com uma inteligência artificial que ele pode entrar em fotos e tentar lembrar dela, porque ele tinha riscado o rosto dela de todas as fotos, porque ele tinha tido um rompimento ruim. E quando ele entra, ele começa a ressignificar tudo que ele passou, tudo que ela passou e quem é essa pessoa que manda pra ele essa carta. E eu acho esse um exemplo, pra tentar terminar num tom um pouquinho mais é a novela da Globo positivo. Aí, o Black Mirror é a novela da Globo exatamente, de tecnologia. E aí eu acho que mole uma das coisas mais bonitas que eu vi em muito tempo, e eu recomendo muito. O episódio se chama Eulogy, não precisa ter assistido nenhum outro,
Quem ficou curioso pode ir lá, só dar o play. Vou ver. Boa. Dora, Cris, muito obrigado de novo. Obrigado Prazer você. ter vocês aqui com a gente. Ó, fica com a gente que a gente tem mais um bloco que o Alexandre Gadin vai conversar com a gente sobre a experiência dos streamings dentro da publicidade. Até lá. Bom, eu prometi, e aqui a gente tá para falar com um cara muito gente fina, mas que vai contar muito pra gente aqui de como tem sido a relação do mercado publicitário com o mercado de streaming, e também vai falar um pouquinho de inteligência artificial, como está sendo usado no contexto das agências, pra gente ficar, né, derivando dentro desse tema um pouquinho também. Bom, ele é formado pela ISPM, ele já tem mais de 25 anos de experiência no mercado publicitário e passou por algumas das principais agências do Brasil. Já ganhou o prêmio Caboré, Leões de Mídia, foi jurado no Festival de Cannes e hoje ele é COO da agência We. Seja muito bem-vindo, Alexandre Gadin. Obrigado pelo convite. É um prazer estar falando com vocês aqui. Imagina, a gente que agradece. Bom, a gente teve uma discussão na primeira parte desse episódio bastante intensa sobre inteligência artificial, futuro do mercado de trabalho, né, principalmente nas indústrias criativas. E aí eu fiquei curioso, assim, dentro da UI, vocês têm utilizado muito ferramentas de IA generativa? Alguns departamentos, alguns trabalhos a gente tem usado bastante, não é a agência toda que está usando catequizada. Tem até uma conversa, uma discussão sobre usar na criação. Consegue rentabilizar, né? Você não precisa pagar mais cash, mas ao mesmo tempo a gente acha que não é tão ético e a gente está quebrando um pedaço da indústria. E dá para perceber quando é AI também. Isso sim. Às vezes, né? Mas assim, o departamento de conteúdo e planejamento estratégico usa muito. Eles criam um agente de AI para ser um pouco mais rápido na captação de dados, informações. Chega a monitorar quais são as tensões sociais do momento, as coisas que estão sendo mais consumidas, qual que é o comportamento, e de uma forma rápida ele consegue resumir e falar sobre isso, né? Ou seja, ainda é uma ferramenta sendo utilizada para conseguir diagnósticos precisos. A agência, o grupo gasta milhões em pesquisa de mídia. Tem o TDI, que é o maior painel de pesquisa. Tem uma amostra gigante aqui na América Latina. E a gente também consegue cruzar esses dados qualitativos e quantitativos de comportamento de consumo de mídia, comportamento de entretenimento. Então a gente consegue, de uma forma rápida, não precisa ficar na mão, ter isso cruzado, resumido e chega numa conclusão assim, né? Agora, indo para o lado criativo, IA não faz algumas coisas que vocês fazem. Olha, todo mundo está falando que AI vai tirar muita gente do mercado. Eu acho que alguns processos de execução, alguns processos realmente, algumas coisas, por exemplo, quem mexe muito a planilha, quem mexe precisa de algum tipo de automação com inteligência, eu acho que vai funcionar. Mas não de uma história que eu sei sobre o trabalho de vocês, né? E aí eu queria começar do começo. Você sempre foi palmeirense, influenciado por pai, mãe? Assim, a história é um pouco longa, mas eu vou resumir. Meus avós são do Japão, meus bisavós vieram para cá. Conheceram muito imigrante italiano, estourou a guerra, a segunda, década de 40, então teve o governo, né, Getúlio Vargas mandou os italianos e os japoneses para o Porto ou ir embora do país. Falei, meu avô falou, não tem time de futebol japonês, vou torcer pro Palmeiras, que são dos meus amigos, né, que é dos meus amigos. Sou palmeirense daí. E aí você tá vivendo uma época de ouro do Palmeiras, né? Sim. Muito graças também ao trabalho do Abel Ferreira. Mas você tem uma relação conturbada com o Abel Ferreira, né? Não. Conta pra gente essa história. Só falando, nasci em 73, fiquei 20 anos sem gritar campeão. Todo mundo virou São Paulino, a casaca, né? E em 93 foi a primeira vez. E desde 93, assim, esses últimos 5 anos têm sido anos de ouro pro Palmeiras. E coincidiu de o Palmeiras estar tão no holofote, estar tão na mídia, o técnico, o Abel. A gente tem um cliente que é a maior empresa de Green Tech do mundo, que é a BYD, né? Não é uma montadora, é uma empresa que está realmente mudando o conceito de ESG em relação ao segmento automotivo.
sustentabilidade e automaticamente pode-se falar que a BYD está mudando a matriz energética do mundo. Uhum. E eles patrocinaram o Campeonato Paulista. Assim, a gente, como agência, a gente direciona. Se você está em Roma, act like a Rome. Quando você está no Brasil, futebol, música, samba. Então, o futebol é um dos pilares. E a gente patrocinou, a BYD patrocinou o Campeonato Paulista e fez uma ativação no final, na final. Agora 2025, né? 2024. 24, isso. E falou que a gente vai dar um carro pro técnico que ganhar a final, o melhor técnico do campeonato. Calhou de ser o melhor técnico do campeonato, o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira. Só que acho que ele estava meio desavisado, estava comemorando o título, estava em outro lugar. Subiu no palanque e o diretor de imagem da BYD com uma chave escrito BYD foi entregar a chave para ele. Ele pegou, ele não entendeu nada e no final teve uma rede de TV que foi entrevistá-lo e ele falou, pô, não sei o que eu vou fazer com esse carro porque eu não gosto muito de carro elétrico. Então, ficamos totalmente, surpresos, vendidos e chateados. na história. Uma coisa que devia ser legal, jogou contra. Mas a agência e o cliente, o departamento de marketing do cliente, a gente falou, pô, não pode ficar assim. Então já no dia seguinte, a gente fez um filminho. O Abel, ele gosta de carro a combustão, de Mustang V8, aqueles que faz bastante barulho, muita fumaça, tá acabando com o planeta, combustível fóssil. E o filme ele tentou estacionar numa vaga, não conseguiu, saiu uma barulheira, uma fumaça. Veio um carro da BYD, compacto, que é o Dolphin Mini, estacionou de primeira, sem barulho nenhum, ouvi até o barulho dos passarinhos na rua, e saiu um cara com a camisa do Palmeiras. Isso daí deu uma agitada no digital. Assim, um negócio que começou no offline, começou no top funnel de awareness de TV, de repente, assim, precisou e utilizou da internet para abrir uma conversa e ter uma resposta rápida, né? Então o Twitter ficou o dia inteiro, há 2 dias, falando só disso. A Ford entrou na conversa, daí a gente virou o jogo. Mas entrou por quê? Eles tinham um outro modelo ali? Eles falaram que, tentaram pegar carona naquela trend que tinha milhões de pessoas falando, e falou, a Ford também tem os carros elétricos Mustang. Daí chegou um comentário e falou, assim você me Ford. Mas a trend era de vocês, né? Vocês já estavam ali completamente tomados. E foi muito legal porque a gente entregou o carro para o Abel, filmou ele e ele falou, mas realmente essas energias renováveis. Ele adorou o carro. E agora ficou fã. Ficou fã de carro elétrico. Que plot twist, né? E é um plot twist que é difícil uma inteligência artificial fazer. E eu fiquei feliz porque depois ele perguntou pro diretor de marketing se tinha um carro verde. Verdade. Sensacional. Tem algum case fora do Brasil que você tenha visto com streaming, por exemplo, que você fale, putz, seria legal se algo próximo disso fosse feito aqui? Outro dia eu vi um case, eu acho que ganhou algumas coisas aí pelo mundo. Era streaming, era a plataforma, não lembro qual que era, mas é uma marca, uma empresa de seguro de vida. Era seguro de vida, meio macabro. Uhum. E era uma série sobre assassinos em série. E sempre no final, né, naquele episódio, tinha morrido 1, 2 pessoas, daquele jeito. E daí no final, depois nos créditos, assim, aparece um extra que mostrava, se o cara tivesse seguro e tal. Assim, muito, muito legal. Eu vou achar e vou mandar para vocês. Muito bom. Alexandre, muito obrigado pelo papo, pelo seu tempo aqui com a gente. Obrigado a vocês. Foi um imenso prazer. E como as pessoas acham o trabalho da WE e o seu trabalho, pode dar suas direções aí pra gente, por favor. Assim, primeiro, nada dá para se escrever na pedra, né? Tipo, a gente falar que uma coisa eficiente, assim, eu tenho medo de falar publicamente, mas a gente tem que usar tudo. Todo mundo falou que rádio há 100 anos atrás ia morrer e o rádio continua forte. Sim. Mídia exterior não era uma coisa tão presente na nossa vida, era uma coisa desorganizada. Hoje em dia é um dos meios de maior impacto nas grandes cidades. TV, todo mundo fala, TV aberta já era, tal. Eu falei, a gente tá aqui na Manhattan e a gente acha que é isso, né?
Mas você vai para lá no interior do Brasil, o cara almoça em casa, o cara janta assistindo o Jornal Nacional e fala boa noite pro apresentador. Então é uma coisa... Assim, o mídia e quem trabalha com marketing e comunicação tem que estar atento a tudo. Se conseguir fazer tudo no pace, na organização certa, com sincronia e impacto, acho que é o que está fazendo as grandes marcas agora. Maravilha. E a UI, só para fazer um disclaimer, a UI está já há um bom tempo entre as maiores agências do país. Tem um time bem experiente mesmo, né? Todo mundo bem híbrido de digital, de varejo, e a gente, nosso lema é escalar rápido e fazer nossos clientes ter um equity de marca e vender exponencialmente mais rápido através de propaganda, criatividade e mídia. Muito legal. Muito obrigado de novo. Obrigado, viu? obrigado. E, gente, até semana que vem, quarta-feira, tem episódio novo. Até lá. Fala Vega é produzido pela Pod 360 e pela Vega. Apresentação e roteiro, Fábio Silveira. Produção executiva, Marco Scherrabi, Thiago Bianco, Felipe Lobão e Fábio Silveira. Direção de conteúdo, Fábio Silveira e Felipe Lobão. Produção, Gabriel Obata. Assistente de produção, Sven Biller. Áudio e edição, Will Souto e Doriva Rossek. Vídeo e edição, Guilherme Dias, Pedro Bronzoni, Gabriel Kisters e Lucas Soares. Identidade visual, Ayrton Yamaguchi. Fala Vega é gravado nos estúdios da Pod 360 em São Paulo.